Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Olá, tudo bem? Que prazer estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Hoje é dia de concluir uma reflexão que nós temos feito nesses últimos dias com o tema Estrelas de Verdade. O que nós temos aprendido nesses últimos programas? E eu penso que muitos nos dão a honra de acompanhar a gente diariamente, mas mesmo que você não tenha ouvido o programa A Voz da Profecia nesses últimos dias, a pergunta é: como que nós podemos viver com sabedoria e não seguindo as ilusões e vaidades deste mundo perdido? Como que nós podemos ser uma influência positiva para aqueles com os quais nós temos contato? Eu diria assim: primeiro, façamos como o apóstolo Paulo, que entendeu que aquele que reconhece sua fraqueza é fortalecido por Deus. O texto bíblico está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler os versos 7 a 10. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Interessante, não é? Esse desabafo do apóstolo Paulo. Ele diz para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. É que Paulo teve experiências sobrenaturais ao receber comunicação direta de Deus, revelações do Senhor. Então ele diz: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ou seja, para que ele não ficasse orgulhoso. A gente não sabe exatamente qual era o problema que ele enfrentava, mas tudo indica que fosse uma questão de deficiência visual, dificuldade de enxergar e, consequentemente, para escrever também. E ele diz que 3 vezes pediu ao Senhor que o livrasse desse problema, mas o Senhor lhe disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É assim, quem admite sua fraqueza é fortalecido por Deus. Esse é um ponto. Eu posso apresentar para você um outro aspecto. Isso pensando exatamente como que nós podemos ser uma influência positiva para os que nós temos contato, para as pessoas, com as quais a gente se relaciona. Como que nós podemos nos livrar das ilusões e vaidades desse mundo perdido? Primeiro ponto, reconhecer nossa fraqueza e receber a força de Deus. Segundo, e eu penso que isso é o mais importante,
seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que viveu para a glória de Deus. Aqui mesmo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, Paulo diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Pouco antes da cruz, Jesus orou e disse ao Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. João 17, verso 4. O Senhor Jesus Cristo viveu neste mundo para a glória do Pai. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Jesus veio a este mundo para servir, e Ele é o nosso melhor exemplo, servir os seus semelhantes e glorificar o seu Pai. Por isso que na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus não se apegou a isso, pelo contrário, Ele se esvaziou e apresentou-se em figura humana como um servo, e um servo obediente até a morte, morte de cruz. Mas aí Paulo diz: porém Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É assim que você e eu também devemos viver, como Jesus, vivendo para glorificar a Deus e servir os nossos semelhantes. Não se esqueça da linda promessa do Senhor, na qual nós refletimos nesses últimos dias. Profeta Daniel, capítulo 12, verso 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduziram muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para que o Senhor nos use para a glória dele, e nós nos dispomos a servir os nossos semelhantes, então nós estamos conduzindo muitos à justiça. Nós estamos levando pessoas para Deus, e a promessa do Senhor é: estes que viverem assim brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Acredite, as glórias humanas passam. As estrelas, reconhecidas e valorizadas pelo mundo, logo perdem o seu brilho, mas aqueles que são sábios aos olhos de Deus, porque vivem para a glória dele e por ele são usados para a salvação de outros, estes sim, brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Uma escolha a fazer, sem ter tempo pra pensar e avaliar pra decidir. Mil motivos pra negar o chamado que ele fez e me tornar mais uma vez livre, enfim, livre, enfim, do pecado que me afeta, que me impede de seguir. Livre, enfim, eu sou livre, livre, enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir. Livre, enfim. Fecho os olhos para andar, sei que não vou tropeçar. Sua mão me impede de cair. Cada passo sem você traz um isso sem igual. Eu quero sempre continuar livre.
da amargura que me fazem regredir, livre enfim. Não há outro jeito de viver feliz aqui. Vou andar com Cristo e vou segui-lo até o fim. O meu maior desejo é viver livre enfim. O pecado que me afeta, que me impede de seguir, livre enfim. Eu sou livre enfim. Da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre enfim. Bondoso Deus e nosso Pai de amor, tira de nós, Senhor, toda soberba, todo orgulho, toda vaidade e concede-nos um coração humilde, Senhor, disposto a Te glorificar e servir os nossos semelhantes, e que assim nós tenhamos o privilégio, Senhor, a honra imerecida de, estando em Tuas mãos, Tu nos usares para que pessoas sejam alcançadas e conduzidas ao Senhor, a fim de que no Senhor encontrem o propósito da vida. Esse é o nosso desejo, Pai, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.